Depois de 18 anos de casamento, fui expulsa de casa por causa de uma mentira. Uma mentira dita pela filha do meu marido. E ele acreditou. Meu marido gritou a voz ecoando pela sala que eu mesma ajudei a decorar: "Saia da minha casa. Você não merece mais ser esposa." Eu não respondi. Peguei minha bolsa e saí. Naquele momento eu ainda não sabia, mas a vida que eu conhecia tinha acabado ali, e outra muito mais dura e silenciosa estava começando. Saí de casa já passava das 10 da noite. Era uma terça-feira comum dessas que parecem iguais a todas as outras. Chovia fino aquela garoa insistente que molha sem fazer barulho. O portão eletrônico fechou atrás de mim com um som seco definitivo. Eu fiquei parada alguns segundos na calçada, olhando para a fachada da casa onde vivi por quase 2 décadas. As luzes estavam acesas, a televisão ligada, a rotina continuava lá dentro sem mim. Eu tinha 39 anos, trabalhava há mais de 15 como coordenadora administrativa em uma empresa de logística em Campinas. Sempre fui organizada, responsável, previsível. Nunca dependi financeiramente do meu marido. Nunca levantei a voz. Nunca dei motivo para desconfiança. Ainda assim, naquela noite fui tratada como alguém descartável. O motivo, segundo ele, era grave demais para discussão. A filha dele havia contado algo que, segundo ela, eu tinha feito. Algo que ele preferiu acreditar sem me ouvir. Quando tentei falar, ele me interrompeu. "Chega, eu não quero mais te ouvir." A palavra "chega" ficou ressoando na minha cabeça enquanto eu caminhava até o carro estacionado na rua. Entrei, fechei a porta, apoiei as mãos no volante. Respirei fundo. Não chorei. Não gritei. Apenas fiquei ali sentindo o corpo pesado, como se cada músculo tivesse esquecido sua função. Dirigi sem destino por quase 20 minutos. As ruas estavam vazias, postos de gasolina fechando padarias já com as luzes apagadas. Aquela era a mesma cidade onde eu havia construído uma vida inteira e de repente eu não tinha para onde ir. Parei o carro em frente a um hotel simples perto da rodovia. Entrei e pedi um quarto por uma noite. A recepcionista mal levantou os olhos. Assinei a ficha, paguei no cartão, peguei a chave. Tudo mecânico. Subi, entrei no quarto, larguei a bolsa na cama e sentei na beirada. Foi ali que pela primeira vez pensei: isso não é um mal-entendido. Isso era uma ruptura. A filha dele sempre foi distante comigo. Não hostil, apenas fria. Eu a conheci quando ela tinha 9 anos. A mãe já era ausente naquela época e eu tentei ocupar um espaço com cuidado sem impor nada. Fiz o que pude. Levei em consultas, reuniões da escola, apresentações de fim de ano. Nunca fui chamada de mãe e nunca exigi isso. Aceitei o lugar que me foi dado. Com o tempo ela cresceu, e o silêncio entre nós também. Deitei na cama sem trocar de roupa. Olhei para o teto por um tempo que não soube medir. O celular estava ao meu lado, virado para baixo. Eu não tinha ligado para ninguém. Não queria explicar, não naquela noite. Quando o telefone tocou, levei alguns segundos para reagir. O visor mostrava um número desconhecido. Atendi. "Boa noite, a senhora é a esposa do senhor Marcos." "Sou", respondi automaticamente. "Aqui é da Polícia Militar. Precisamos falar com a senhora." Meu corpo inteiro ficou em alerta. Sentei na cama, segurei o telefone com mais força. "Houve uma ocorrência registrada envolvendo seu nome", o policial continuou em tom profissional. "Precisamos que a senhora compareça para prestar esclarecimentos." Eu não perguntei o motivo, não perguntei onde, apenas disse que estava em um hotel e poderia ir. Desliguei e fiquei parada olhando para a parede. Foi nesse instante que tudo começou a se encaixar. A pressa do meu marido, a certeza com que ele me acusou, a forma como evitou qualquer explicação. Alguém tinha dito algo sério, algo que não se diz sem consequências. Me levantei, lavei o rosto no banheiro, passei água fria nos pulsos. Olhei meu reflexo no espelho. Eu parecia calma. Por dentro estava calculando cada passo. Não por vingança, ainda não, mas por sobrevivência.
Dirigi até a delegacia com cuidado, respeitando cada sinal, cada semáforo. A cidade dormia alheia ao fato de que, para mim, aquela noite seria um divisor de águas. Quando cheguei, fui orientada a esperar. Sentei em uma cadeira de plástico ao lado de um senhor que parecia cansado demais para estar ali. Alguns minutos depois, fui chamada. O policial me explicou sem rodeios que havia uma denúncia, que meu nome constava em um boletim feito poucas horas antes, que a acusação vinha de alguém da família. Eu ouvi tudo sem interromper, não porque estava em choque, mas porque precisava entender o tamanho da mentira antes de reagir. Assinei alguns papéis, respondi perguntas básicas, fui liberada para ir embora com a orientação de que o caso ainda seria analisado. Ao sair da delegacia, já passava da 1 da manhã. A chuva tinha parado, o ar estava frio. Apoiei-me no capô do carro por um instante e fechei os olhos. Naquele ponto, eu já sabia meu marido não apenas me expulsou de casa, ele escolheu um lado, e não foi o meu. O que ele ainda não sabia e nem imaginava era que eu nunca precisei gritar para ser ouvida. Sempre resolvi tudo com fatos, com documentos, com calma. E aquela mentira, por maior que fosse, tinha um ponto fraco. Eu ainda não pensava em vingança, mas já tinha decidido uma coisa: eu não voltaria para aquela casa como a mesma mulher que saiu. Voltei para o hotel já de madrugada. O quarto parecia menor do que antes, como se o espaço tivesse encolhido junto comigo. Tranquei a porta, deixei a chave sobre a mesa e sentei novamente na cama. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o zumbido distante da rodovia. Eu estava exausta, mas o sono não vinha. Minha mente trabalhava com uma clareza estranha, quase fria. Passei a noite inteira acordada, sentada, vestida, como se ainda estivesse pronta para sair correndo. Às 6 da manhã, o céu começou a clarear. Levantei, tomei um banho demorado, vesti a mesma roupa da noite anterior e desci para o café da manhã. Comi pouco. Um pão-café sem açúcar. Tudo tinha gosto neutro. Enquanto mastigava, pensei nos 18 anos que tinham me trazido até ali. Não como uma sequência de tragédias, porque não foram. Meu casamento nunca foi violento, nunca foi caótico. Pelo contrário, sempre foi estável, organizado. Silencioso demais, talvez. Conheci Marcos quando eu tinha 21 anos. Ele era 10 anos mais velho, já divorciado com uma filha pequena. Trabalhava muito, falava pouco, parecia seguro. Eu estava começando minha carreira cheia de planos, acreditando que maturidade era sinônimo de proteção. Casamos 2 anos depois. Desde o início, eu soube que aquela família vinha com marcas. A ex-mulher dele tinha ido embora cedo demais, deixando uma criança ressentida e um homem orgulhoso demais para admitir fragilidade. Eu entrei ali tentando não ocupar espaço demais. Fiz isso por anos. Aprendi rápido que naquela casa conflitos eram varridos para baixo do tapete. Problemas não se resolviam, se ignoravam. E eu, querendo manter a paz, aceitei esse papel. Não porque era fraca, mas porque achava que estava sendo madura. Trabalhei fora a vida inteira. Nunca deixei de contribuir. Eu cuidava das contas, do planejamento, dos compromissos. Era eu quem lembrava datas, renovava seguros, organizava documentos. Marcos confiava em mim para tudo isso. Confiava tanto que, ironicamente, nunca se deu ao trabalho de me ouvir quando mais importava. A filha dele cresceu observando essa dinâmica. Nunca me enfrentou diretamente. Nunca me desrespeitou em voz alta, mas também nunca se aproximou. Com o tempo, parou de responder às minhas mensagens. Evitava estar em casa quando eu estava. Aos poucos, eu deixei de insistir. Quando ela completou 18 anos, mudou de postura. Passou a questionar decisões, reclamar de regras que sempre existiram. Marcos, talvez por culpa, talvez por medo de perdê-la, começou a ceder. E eu observei em silêncio o equilíbrio da casa mudar. Ainda assim, jamais imaginei que chegaria àquele ponto. Depois do café, subi ao quarto e liguei para o trabalho. Avisei que não iria naquele dia. Não dei detalhes. Disse apenas que tinha uma situação pessoal urgente. Minha voz saiu firme. Sempre saiu.
Passei a manhã organizando pensamentos. Abri o notebook e revisei mentalmente tudo o que poderia ser usado contra mim. A denúncia, o horário, onde eu estava, com quem tinha falado, não porque tivesse algo a esconder, mas porque sabia como mentiras ganham força quando encontram silêncio. Por volta do meio-dia recebi uma mensagem de Marcos, curta, fria. Precisamos conversar. Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. Digitei, apaguei e digitei de novo. Agora não. Era a primeira vez em 18 anos que eu recusava uma conversa. Ele não respondeu. No início da tarde, resolvi ir até meu apartamento antigo, um imóvel pequeno que eu mantinha alugado, mas que estava vazio havia alguns meses. Peguei a chave no escritório da imobiliária e segui para lá. Precisava de um lugar que fosse meu, sem lembranças compartilhadas, sem vozes alheias. O apartamento cheirava a fechado. Abri as janelas, deixei o ar entrar, sentei no chão da sala vazia. Ali, pela primeira vez, senti algo próximo de alívio. Não era felicidade, era espaço. Peguei o celular e comecei a reler mensagens antigas. Conversas com a filha dele, mensagens ignoradas, respostas secas, nada explícito, mas vistas agora formavam um padrão, um afastamento calculado, uma construção lenta de antagonismo. Entendi então que a mentira da noite anterior não tinha surgido do nada. Ela tinha sido preparada, alimentada, talvez testada em pequenas doses antes de virar uma acusação formal. No fim da tarde, recebi outra ligação. Não da polícia, mas de um número conhecido. Atendi. Você vai mesmo levar isso adiante? Marcos perguntou sem cumprimentos. Eu não estou levando nada adiante, respondi. Eu só não estou impedindo que a verdade apareça. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ela está muito abalada, disse por fim. E eu não perguntei. Você é mais forte? Ele respondeu. Essa frase encerrou a conversa, não por ter sido cruel, mas por ter sido reveladora. Durante anos, minha força foi usada como desculpa para minha exclusão. Desliguei e sentei no sofá. Pela primeira vez desde a noite anterior senti raiva. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva lúcida, daquelas que não pedem vingança imediata, mas exigem justiça. Naquele momento eu soube ninguém iria me defender. Não naquela casa, não naquela família. Se eu quisesse limpar meu nome e minha vida, teria que fazer isso sozinha. E eu estava pronta. O telefone tocou às 8 da manhã do dia seguinte. Eu ainda estava sentada no chão da sala do apartamento vazio, com uma caneca de café frio nas mãos, olhando para nada. O número era o mesmo da noite anterior. Atendi sem pressa. Bom dia, senhora. Precisamos que a senhora compareça novamente à delegacia hoje para dar continuidade ao registro. Não perguntei por quê, apenas confirmei que iria. Cheguei pouco depois das 9. A delegacia estava mais cheia do que na madrugada. Gente indo e vindo, vozes cruzadas, o cheiro de papel velho e café requentado. Sentei onde me mandaram sentar. Esperei. Quando fui chamada, o tom já era diferente. Menos neutro, mais formal. O policial começou lendo o registro em voz alta. A acusação agora clara vinha da filha do meu marido. Ela afirmava que eu havia retirado dinheiro de uma conta conjunta, sem autorização, e feito ameaças verbais na noite anterior. Disse que se sentia insegura dentro da própria casa. Disse que temia por si mesma. Ouvir aquilo foi quase surreal. Não porque fosse grave mas porque era completamente falso. Expliquei com calma que nunca tivemos conta conjunta, que todas as minhas movimentações financeiras eram pessoais e rastreáveis, que naquela noite eu sequer tinha discutido com ela. Não houve gritos, não houve confronto, houve apenas silêncio. O policial anotava tudo, fez perguntas objetivas, horários, locais, se eu tinha testemunhas, se havia histórico de conflitos. Respondi a tudo, sem hesitar, sem tentar convencer, apenas descrevendo fatos. Quando terminei, ele fechou a pasta e disse algo que me chamou a atenção. Essa versão vai precisar ser verificada. Não era uma ameaça, era um aviso.
Saí da sala e me sentei novamente. Enquanto esperava, observei as pessoas ao redor. Um casal discutindo baixo, um homem algemado olhando para o chão, uma mulher chorando em silêncio. Pensei em como histórias começam e terminam naquele lugar todos os dias. Pensei em como uma mentira, quando escrita em um papel oficial, ganha peso corpo-consequência. Pouco depois, fui liberada novamente, mas dessa vez com uma orientação clara: não entrar em contato com a filha do meu marido, não voltar à residência, manter distância até que tudo fosse esclarecido. Eu já não pretendia voltar mesmo. Ao sair da delegacia, liguei o carro e fiquei alguns minutos parada. Não estava mais confusa. Não estava mais atordoada. Algo tinha mudado. A partir daquele instante, eu não era apenas uma mulher expulsa de casa. Eu era alguém oficialmente acusada de algo que não fez. E isso exigia outra postura. Passei direto no escritório e pedi o restante da manhã livre. Meu chefe, um homem mais velho, me ouviu em silêncio. Não fez perguntas, apenas disse: "Cuide disso direito." Assenti. Ele sabia quem eu era. De lá fui ao banco. Sentei com a gerente que me conhecia havia anos. Expliquei sem entrar em detalhes desnecessários que precisava de extratos completos, registros, datas. Tudo. Ela não estranhou, apenas imprimiu. Enquanto esperava, pensei na rapidez com que meu marido aceitou aquela versão. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma tentativa de me ouvir. Aquilo doía mais do que a acusação em si. No início da tarde, recebi uma mensagem da irmã dele, curta, direta. "Talvez seja melhor você admitir logo. Isso está ficando feio." Apaguei sem responder. Em seguida, outra mensagem, dessa vez dele. "Ela está muito mal. Você não precisava ter ido à polícia." Li 3 vezes antes de responder. "Eu não fui. Eu fui chamada." Ele visualizou. Não respondeu. Comecei então a revisar mentalmente os últimos meses. Pequenos episódios que na época não pareceram importantes. Objetos fora do lugar. Comentários atravessados. Um ressentimento mal disfarçado. Tudo fazia sentido agora. No fim da tarde, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. "Boa tarde, senhora. Aqui é o delegado responsável pelo caso. Precisamos conversar pessoalmente." Marcamos para o dia seguinte. Desliguei e sentei no sofá. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo próximo de controle. Não porque a situação estivesse resolvida, mas porque agora eu sabia exatamente com o que estava lidando. Não era apenas uma mentira impulsiva, era uma história construída, e alguém estava disposto a levá-la até o fim. Respirei fundo. Abri o notebook, criei uma pasta com meu nome, comecei a organizar documentos, datas, comprovantes, não por medo, mas porque se aquela história fosse seguir adiante, ela seguiria nos meus termos. Naquela noite, antes de dormir, pensei no rosto do meu marido quando a polícia ligou, na expressão que ele fez ao ouvir que eu tinha sido chamada. Não era raiva, não era alívio, era hesitação. E hesitação, eu sabia, é o primeiro sinal de que uma verdade começa a incomodar. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Ainda estava escuro. O apartamento silencioso parecia suspenso no tempo, como se o mundo tivesse decidido me dar algumas horas de trégua antes do próximo impacto. Levantei devagar, fiz café e sentei à mesa pequena da cozinha, olhando os documentos organizados na noite anterior. Não havia desespero ali. Havia método. Cheguei à delegacia no horário combinado. O delegado era um homem de meia idade, fala contida, olhar atento. Não tentou ser simpático, também não foi hostil, apenas profissional. Sentamos frente a frente. Ele abriu a pasta, passou os olhos pelos papéis e começou. "A acusação é séria", disse, "mas existem inconsistências." Não respondi, apenas assenti com a cabeça. Ele me pediu para relatar novamente os fatos da noite em que fui expulsa de casa. Contei tudo do início ao fim, sem adjetivos, sem emoção. Apenas a sequência exata. Horário, palavras ditas. Silêncio, saída.
Depois falou da versão da filha do meu marido. Disse que ela afirmava ter sido ameaçada verbalmente, que eu teria mencionado dinheiro e herança, que teria elevado o tom. Quando ele terminou, perguntei apenas uma coisa. O senhor se importaria de me dizer o horário exato em que ela registrou o boletim? Ele consultou o sistema. Respondeu. Era um horário em que eu já estava no hotel, com registro, com nota fiscal, com câmera no corredor. O delegado levantou os olhos. Pela primeira vez houve algo diferente em sua expressão. Não surpresa, interesse. Entreguei então os extratos bancários, expliquei a origem de cada valor, mostrei que não havia conta conjunta, que nunca houve acesso, que tudo podia ser verificado. Ele analisou com calma, sem pressa. Vou precisar ouvir outras pessoas, disse. Seu marido, por exemplo. Assenti novamente. Ao sair da sala, senti um peso sair dos ombros. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a verdade tinha começado a entrar no processo. E quando isso acontece, mentiras costumam perder o fôlego. No caminho de volta, recebi uma ligação de Marcos. Atendi. O delegado me chamou e lhe disse sem rodeios. Eu imaginei. Houve um silêncio breve. Você poderia ter me avisado, ele continuou. Você poderia ter me ouvido, respondi. Ele suspirou. Disse que a situação estava fora de controle, que a filha estava nervosa, que tudo tinha sido um exagero. Exageros não viram boletim de ocorrência, eu disse. Mentiras viram. Ele ficou em silêncio. Desligou logo depois, sem se despedir. Naquela tarde, sentei no apartamento e observei a cidade pela janela. O movimento constante, pessoas indo e vindo, ônibus passando. Tudo parecia normal. Era estranho pensar que, em meio àquela rotina, uma parte da minha vida estava sendo desmontada. Comecei a receber mensagens indiretas. Uma prima dele, um amigo da família, todos dizendo praticamente a mesma coisa: vamos resolver isso em casa. Não precisa envolver polícia. Pense no passado. Apaguei todas. Resolver em casa era o que eu tinha feito por 18 anos. E foi exatamente isso que me colocou naquela situação. No fim do dia, recebi uma ligação da advogada indicada pelo delegado. Conversamos por quase 1 hora. Ela me explicou os próximos passos, o que poderia acontecer, o que eu precisava evitar. Falou com clareza, sem dramatizar. Ao desligar, fiquei sentada por alguns minutos olhando para as próprias mãos. Elas estavam firmes, não tremiam. Aquilo me surpreendeu. Naquela noite pensei muito pouco no que tinha perdido. Pensei mais no que estava sendo revelado. Pessoas, silêncios, escolhas. Percebi com uma lucidez quase cruel que meu casamento não tinha acabado na noite em que fui expulsa de casa. Ele tinha acabado muito antes. Apenas demorou a assumir a forma correta. Antes de dormir, abri uma caixa que eu havia trazido da casa antiga. Dentro, documentos antigos, fotos, contratos. Entre eles, um caderno pequeno esquecido no fundo. Reconheci na hora. Era onde eu anotava tudo o que dizia respeito às finanças da família. Datas, valores, decisões. Folhei algumas páginas. Tudo estava ali, organizado, claro, irrefutável. Fechei o caderno e sorri pela primeira vez desde o início de tudo. Não de alegria, mas de reconhecimento. Eu sempre soube cuidar, sempre soube organizar, sempre soube sustentar. Só tinha esquecido de aplicar isso a mim mesma. Naquele momento, deixei de esperar qualquer reparação emocional. Não queria pedidos de desculpa, não queria reconciliação. Queria apenas que cada um arcasse com o peso exato de suas escolhas. E isso eu sabia estava apenas começando. 2 dias depois, o delegado me ligou novamente. Pediu que eu comparecesse à delegacia naquela tarde. O tom não era urgente, mas também não era casual. Agradeci e confirmei. Antes de sair, reli tudo o que tinha separado extratos, contratos, registros de e-mail, mensagens antigas. Não levei nada além do necessário. Aprendi cedo que excesso de explicação costuma levantar mais suspeitas do que silêncio bem sustentado. Quando cheguei, encontrei Marcos sentado no corredor. Ele evitou meu olhar no primeiro instante, mas depois se levantou.
Estava diferente, menos seguro. O homem que me expulsara de casa dias antes parecia agora alguém que não reconhecia o próprio chão. Ela também está aqui, disse ele baixo. Assenti. Não perguntei onde. Fomos chamados separadamente. Entrei primeiro. O delegado explicou que havia confrontado horários, registros de localização, câmeras, que algumas informações não batiam. Disse isso sem acusar ninguém diretamente, mas o subtexto era claro, a história tinha falhas. Há mensagens, ele continuou, que indicam um conflito anterior entre a senhora e a filha do seu marido. Respirei fundo antes de responder. Conflito era uma palavra generosa demais. Há distanciamento, eu disse. Silêncio, não conflito. Ele anotou. Em seguida me perguntou se eu lembrava de algum episódio específico que pudesse ter motivado a denúncia. Pensei por alguns segundos, não porque não houvesse nada, mas porque eu precisava escolher o que dizer. Ela pediu dinheiro, falei, mais de uma vez, para sair de casa, para começar algo próprio. O pai negou. Eu não me envolvi. O delegado levantou os olhos. E isso gerou tensão? Gerou frustração, respondi, que não é crime. Ele concordou com um leve aceno. Quando saí da sala, vi a filha do meu marido sentada em outra cadeira. Não era mais a adolescente distante que eu conhecia. Parecia nervosa, mexia nas unhas, evitava olhar em volta. Quando nossos olhares se cruzaram por um segundo, ela desviou imediatamente. Não senti raiva, nem pena, senti confirmação. Esperei no corredor enquanto o delegado a ouvia. O tempo passou devagar. Marcos andava de um lado para o outro, falando sozinho ao telefone. Em certo momento parou na minha frente. Você não precisava ter levado isso tão longe, disse quase num sussurro. Olhei para ele com calma. Eu não levei nada, respondi. Eu apenas não segurei. Ele abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Voltou a andar. Depois de quase 1 hora, o delegado nos chamou. Nós 3. Sentamos frente a frente como uma família estranha em um cenário que não permitia fingimentos. Ele falou com cuidado, mas foi direto. Disse que havia inconsistências na denúncia, que os horários não coincidiam, que não havia registro de movimentação financeira irregular, que a acusação de ameaça não encontrava respaldo em nenhuma prova objetiva. A filha do meu marido começou a chorar. Um choro nervoso, sem lágrimas no início. Disse que estava confusa, que se sentia pressionada, que tinha exagerado, que não achava que aquilo tomaria aquela proporção. O delegado a interrompeu com firmeza. Um boletim de ocorrência sempre toma proporção. Marcos parecia paralisado. Olhava para ela como se estivesse vendo alguém pela primeira vez, ou talvez como se estivesse finalmente aceitando algo que sempre esteve ali. Eu permaneci em silêncio. O delegado explicou os próximos passos, que a denúncia não avançaria da forma como foi apresentada, que ainda haveria registros, que mentiras em contexto policial têm consequências mesmo quando ditas sob emoção. Quando saímos, o corredor parecia mais estreito. A filha dele foi embora antes acompanhada de uma mulher que eu reconheci como a mãe biológica reaparecida depois de anos. Marcos ficou parado sem saber para onde ir. Eu errei, ele disse finalmente olhando para mim, mas você também podia ter tentado entender. Sorri de leve, um sorriso curto sem ironia. Eu tentei por 18 anos. Ele abaixou a cabeça. Naquele dia voltei para o apartamento sentindo algo novo. Não era vitória, não era alívio completo, era equilíbrio. A mentira tinha rachado. Não tinha desaparecido, mas já não sustentava ninguém. Passei a noite em silêncio organizando novamente meus documentos. Não por necessidade, por hábito, pela sensação de controle que isso sempre me trouxe. Entendi ali que a vingança que eu começava a experimentar não vinha de punir alguém diretamente. Vinha de não carregar mais um peso que nunca foi meu. Eles teriam que lidar com o que criaram. Eu não. E essa diferença mudava tudo. Os dias seguintes foram silenciosos. Não houve novas ligações da polícia nem mensagens apressadas. O barulho tinha passado.
O que restava, agora, era o eco, aquele tipo de silêncio que não traz paz, apenas obriga cada um a encarar o que foi dito e feito. Marcos tentou me ligar 2 vezes. Não atendi, não por raiva, por clareza. Eu precisava entender quem ele era sem o ruído da culpa momentânea. Pessoas pedem desculpa quando se sentem encurraladas, mudam quando entendem. Na sexta-feira, ele apareceu no apartamento. Não avisou. Tocou a campainha com hesitação, como alguém que já não se sente autorizado a entrar. Abri a porta e o vi ali parado no corredor, segurando uma pasta fina nas mãos. "Posso entrar?" perguntou. Dei passagem. Ele entrou, olhou ao redor como se estivesse tentando localizar algo que não existia mais. A sala simples, os móveis básicos, a ausência de qualquer traço dele deixavam claro, aquela não era uma extensão da vida antiga. Era outra. Sentamos à mesa. Ele colocou a pasta sobre o tampo e respirou fundo. "Eu fui cego", disse. Quis acreditar porque era mais fácil. Não respondi de imediato. Observei suas mãos. Estavam inquietas. "Eu sempre soube que você segurava tudo", continuou. "A casa, as contas, o equilíbrio. Achei que isso nunca acabaria." "Não acabou", respondi. "Só mudou de lugar." Ele levantou os olhos. "Ela mentiu", disse, quase como se ainda precisasse dizer isso em voz alta para acreditar. E eu deixei. Assenti. "Você não deixou corrigir. Você escolheu." Ele fechou os olhos por 1 segundo. A frase tinha encontrado o alvo. Falou então da filha. Disse que ela estava perdida, que tinha medo de ficar sozinha, que agiu por impulso, que precisava de ajuda. "Ela precisa aprender que impulsos também têm consequências", respondi. Minha voz não saiu dura, saiu firme. Ele tentou argumentar. Disse que tudo tinha saído do controle, que ninguém queria aquilo, que bastava eu voltar para casa para as coisas se ajeitarem. "Não existe mais voltar", falei. "Existe seguir." Marcos parecia não entender. Ou talvez entendesse, mas não aceitasse. "Você sempre foi racional demais", disse quase como uma crítica. "Sempre resolveu tudo como se fosse um problema." "E você sempre confundiu emoção com verdade", respondi. "Foi assim que chegamos aqui." Ele ficou em silêncio. Abriu a pasta e tirou alguns documentos. Eram papéis da casa. Propostas, sugestões, tentativas de rearranjar algo que já não fazia sentido. Empurrei os papéis de volta. "Eu não quero nada disso", disse. "Não estou aqui para negociar patrimônio. Estou aqui para fechar um ciclo." Ele me olhou com surpresa. "Você não quer nada?" perguntou. "Quero algo muito simples", respondi. "Responsabilidade." Expliquei com calma que não pretendia seguir com acusações, que não buscaria punições além do que já estava em andamento, mas que não iria mentir para proteger ninguém, nem agora, nem depois. "Se alguém perguntar o que aconteceu", disse, "eu vou dizer a verdade, toda." Ele assentiu derrotado. Quando saiu, não houve despedida longa. Apenas um olhar breve carregado de algo que talvez fosse arrependimento. Fechei a porta e fiquei ali parada, ouvindo seus passos se afastarem pelo corredor. Naquela noite recebi uma mensagem da filha dele, a primeira em anos. "Eu estraguei tudo", dizia. "Não achei que você fosse mesmo sair." Li uma vez, depois outra, não respondi. Algumas desculpas não pedem resposta, pedem tempo. Passei os dias seguintes retomando minha rotina. Voltei ao trabalho, organizei horários, marquei consultas adiadas. A vida aos poucos ocupava o espaço deixado pelo caos. Não sentia alegria, mas sentia algo mais sólido, autonomia. Entendi então que a vingança que eu procurava não era ver ninguém humilhado ou destruído. Era assistir à distância, cada um tendo que lidar com as próprias escolhas, sem que eu precisasse amortecer a queda. Marcos perdeu a certeza, a filha perdeu a proteção cega, e eu perdi o papel de sustentáculo invisível. Essa perda, paradoxalmente, foi o que me libertou. Os meses seguintes passaram sem grandes acontecimentos externos, mas dentro de mim tudo estava em movimento. Não era o tipo de mudança visível que se anuncia em redes sociais ou conversas de fim de semana. Era silenciosa, estrutural.
como quando se troca a fundação de uma casa sem mexer na fachada. Eu não voltei para a antiga casa. Não entrei em discussão sobre quem ficaria com o quê. Cada objeto que ficou para trás parecia pequeno demais diante do que eu tinha recuperado clareza. Passei a morar oficialmente no apartamento. Comprei móveis simples, funcionais. Nada que pedisse aprovação de ninguém. Nada que carregasse memória alheia. No trabalho, minha rotina retomou o ritmo normal. Colegas comentavam com cuidado que eu parecia mais concentrada, menos dispersa. Ninguém perguntava nada diretamente. Pessoas com mais de 50 anos sabem quando é melhor não invadir o espaço do outro. Respeitam o silêncio como linguagem. Marcos tentou contato mais algumas vezes. Sempre educado. Sempre cuidadoso. Sempre tarde demais. Não bloqueei. Também não respondi. Não havia mais diálogo possível sem que ele partisse do lugar errado ou da tentativa de conserto rápido. E certas coisas não se consertam, se encerram. Soube por terceiros que a filha dele passou a morar com a mãe biológica. Não houve briga, não houve reconciliação. Apenas um deslocamento inevitável. A mentira tinha criado um ponto sem retorno. Não porque eu quisesse punir, mas porque relações verdadeiras não sobrevivem quando a confiança vira moeda de troca. Em uma tarde de sábado, resolvi ir até um café antigo no centro da cidade, daqueles frequentados por gente que lê jornal impresso e conversa sem pressa. Sentei perto da janela, pedi um café curto e observei o movimento. Vi casais mais velhos caminhando devagar. Vi mulheres sozinhas seguras ocupando seu próprio espaço. Pela primeira vez me vi ali, inteira, sem falta. Percebi então algo que antes eu não tinha tido coragem de admitir. Eu tinha vivido muitos anos tentando ser indispensável. A esposa que resolve, a madrasta que equilibra, a mulher forte que aguenta. E ao fazer isso, tinha ensinado todos ao meu redor que eu não precisava ser ouvida. Aquela noite em que fui expulsa de casa não foi o início da minha queda. Foi o ponto final de um papel que eu já não cabia mais. Algumas semanas depois, recebi um e-mail da advogada informando que o caso estava oficialmente encerrado. A denúncia não avançaria. Havia registro, aprendizado institucional e um aviso claro à jovem envolvida. Nada além disso. Nenhuma punição exemplar. Nenhuma humilhação pública. E curiosamente isso foi suficiente. Porque justiça, aprendi, não é ver o outro sofrer. É não ser mais responsabilizada pelo sofrimento que não causei. Naquela noite, sentei no sofá com um copo de vinho e liguei a televisão sem prestar atenção. Pensei em tudo o que tinha acontecido, não com amargura, com distância. A mesma distância que a maturidade traz quando já se viveu o bastante para saber que nem toda vitória vem com aplausos. Eu não tinha ganhado nada material. Não tinha reconquistado um casamento. Não tinha sido vingada no sentido que muitos esperam. Mas algo fundamental tinha se ajustado o equilíbrio entre o que eu dava e o que aceitava. Passei a dormir melhor, acordar sem aquele peso no peito. Voltei a caminhar no parque aos domingos, a fazer planos pequenos, concretos, só meus. Um dia encontrei Marcos por acaso em um supermercado. Ele parecia mais velho, não fisicamente, no olhar. Trocamos um cumprimento breve. Ele disse meu nome, eu respondi o dele, nada além disso. E foi suficiente para confirmar que o capítulo tinha sido fechado. Ao sair, senti algo próximo de paz. Não a paz idealizada, limpa, perfeita, mas a paz real, construída com escolhas difíceis e consequências assumidas. Entendi naquele instante que a vingança que realmente transforma não faz barulho. Ela reorganiza, coloca cada um no lugar que escolheu ocupar. E eu tinha escolhido finalmente o meu. Hoje, quando penso naquela noite, não sinto mais o impacto imediato do choque. O que ficou foi a compreensão, clara, fria, inevitável. Aquela história não terminou quando a polícia ligou. Ela terminou quando eu parei de tentar consertar o que nunca foi minha responsabilidade. Passei a viver de forma mais simples, não por necessidade, mas por escolha.
Reduzi compromissos, cortei ruídos, aprendi a dizer não sem justificar. Descobri que maturidade não é aguentar tudo em silêncio, e sim saber quando o silêncio deixa de proteger e passa a ferir. Marcos nunca voltou a insistir. Soube meses depois que ele vendeu a casa. Mudou de bairro, de rotina, talvez de consciência. Não me cabe saber. Cada um encontra seu próprio jeito de lidar com o que perde. Eu encontrei o meu. A filha dele seguiu outro caminho. Não a procurei, não a evitei. Apenas aceitei que algumas relações não são feitas para serem curadas juntas. São aprendizados paralelos. Dói aceitar isso, mas é libertador. Voltei a investir em mim com a mesma disciplina que sempre dediquei aos outros. Organizei finanças, planejei o futuro, viajei sozinha pela primeira vez. Descobri que a solidão adulta não é vazio, é espaço. Espaço para respirar, para escolher, para existir sem pedir permissão. Às vezes alguém pergunta se eu faria algo diferente. A resposta é simples: eu teria me escutado antes. Teria imposto limites quando ainda havia diálogo. Teria entendido que ser forte não significa ser invisível. A vingança que vivi não foi barulhenta. Não teve gritos, nem cenas públicas, nem aplausos. Foi silenciosa, precisa, humana. Ela aconteceu no momento em que cada um precisou encarar as consequências do que escolheu acreditar. Meu marido acreditou em uma mentira porque ela confirmava um medo que ele nunca quis enfrentar. A filha dele mentiu porque achou que eu sempre estaria ali para amortecer tudo. E eu paguei o preço de ambos até decidir que não pagaria mais. Isso foi a minha vitória. Hoje, quando acordo, sei exatamente quem sou. Uma mulher que construiu a própria vida, sustentou a própria dignidade e não precisou destruir ninguém para se libertar. A justiça, quando vem assim, não deixa gosto amargo, deixa clareza. Se você está ouvindo essa história e tem mais de 50 anos, talvez reconheça algo nela. Talvez já tenha sido a pessoa que cedeu demais, ou que acreditou rápido demais, ou que ficou em silêncio para manter uma estrutura que só existia porque você a sustentava. Se você nos escuta de Portugal ou de algum país da União Europeia, saiba que essas histórias não pertencem a um lugar específico. Elas atravessam culturas, gerações e casas. Mudam os sotaques, mas não mudam os sentimentos. Em Lisboa, no Porto, em São Paulo ou no interior do Brasil, a verdade é a mesma: ninguém deve ser expulso da própria vida por uma mentira que não contou. Eu não voltei atrás, não pedi desculpas por algo que não fiz e não aceitei menos do que merecia. Esse foi o meu ato final de vingança e também o meu começo. Se essa história tocou você, de alguma forma, reflita. Compartilhe com alguém que precise ouvir. Deixe um comentário contando de onde você nos escuta, seja do Brasil, de Portugal ou de qualquer lugar da Europa, e o que essa história despertou em você. E se ainda não se inscreveu, fique conosco. Histórias como essa não são para entreter. São para lembrar que ainda é possível escolher.